Procurando serviço de torno e solda, o serviço de torno Metzler oferece toda a linha de conserto e venda de bombas hidráulicas, conexões e mangueiras de alta e baixa pressão, inclusive de lava-jato. Com mão de obra especializada, atende toda a linha pesada com embuchamentos diversos, consertos de cardan, guinchos para tratores, muques hidráulicos, guindastes, além de máquinas agrícolas. Venha nos visitar e fazer um orçamento. Rua General Osório 35, Jardim América, Rio do Sul. B3N Colchões e Estofados, representantes autorizados das marcas Ecosset e Serra Gaúcha, são especialistas em qualidade de vida e respeitam sempre a necessidade de cada pessoa. Os produtos são feitos com a mais alta tecnologia e qualidade, seguindo normas técnicas e legais que vão desde a escolha da matéria-prima ao acompanhamento na adaptação do cliente. Você precisa conhecer os colchões e estofados da Ecosset e Serra Gaúcha, na Alameda Aristiliano Ramos, em frente ao Imperatriz ou no Brasil Atacadista. Neste período de maior prevenção e cuidado com a saúde, as farmácias Guimbala continuam prestando serviços essenciais para toda a população de Rio do Sul, através de suas 3 unidades e também com o serviço da farmácia de manipulação. Nossos profissionais continuam trabalhando para entregar as formulações para que você possa manter a sua saúde, beleza e bem-estar. Se o cliente não pode ou não deve sair de casa para ir à farmácia, ligue ou mande uma mensagem no nosso WhatsApp, no número 3521 3050. Guimbala, cuidando de gerações. Assista agora ao culto evangélico luterano. Oferecimento: B3N Colchões e Estofados, Serviço de Torno Metzler, Farmácias Guimbala e Riomed, Royal Ciclo, Jaus Produtora, Vacelar Imóveis. Olá, cordial bom dia. Nós estamos no primeiro domingo do mês de julho. É um prazer muito grande estarmos juntos mais uma vez nesse domingo de manhã. Com vocês, pastor Adelmo, pastor da comunidade evangélica luterana aqui de Rio do Sul. Hoje o nosso culto nós iniciamos em nome desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. E que esse Deus abençoe a sua vida. Eu saúdo você com esta palavra de Filipenses de Paulo, capítulo 4, versos 6 e 7, que diz: Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Na leitura desses 2 versos, o que mais te chamou a atenção? O que mais te chamou a atenção? Para mim, certamente, o que mais chama a atenção é a palavra inicial do verso 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Eu quero confessar para você que é mais fácil falar desse tema, ansiedade, do que praticá-lo, ouvi-la, enfim, fazer disso uma realidade em nossa vida. Mas a recomendação da palavra de Deus é: não andeis ansiosos pela nossa vida, pela vossa vida. Quero dar um exemplo para você de um menino chamado Joãozinho. Joãozinho estava louco para ir ao circo que tinha acabado de chegar na sua cidade onde ele morava com seus pais.
Todos os dias ele pedia a seu pai para levá-lo, recebendo desde sempre a mesma resposta: Joãozinho, é sábado. E quando ele falava, Joãozinho, é sábado, é sábado, é sábado. E durante 2, 3 semanas ele foi só ouvindo, é sábado. E o menino ficou tão, mas tão ansioso que não conseguia mais dormir. Quando o sábado finalmente chegou, o pai cumpriu o prometido. No entanto, ficou impressionado ao ver o filho dormindo durante todo o espetáculo. Não fique ansioso, é o que diz a palavra de Deus, pois Deus cumpre o que promete. Vamos orar juntos. Pai querido, muito obrigado. Mais uma vez estamos juntos nesse domingo de manhã. É um privilégio, uma alegria muito grande. O Senhor nos convida a não ficarmos ansiosos de coisa alguma. Eu quero confessar, junto com milhares que estão comigo nesse momento, não está sendo fácil não ficar ansioso nesse momento. Com tudo que nós estamos vivendo, experimentando, passamos e estamos passando por esse tempo de pandemia. De repente nós ouvimos gafanhotos, a praga de gafanhotos. Nós ouvimos, de repente, e passamos por isso de um grande ciclone, de uma grande ventania. Dezenas e centenas de pessoas perderam muitas coisas, prejuízos e mais prejuízos. E diante de tudo isso que nós estamos vivendo, experimentando, confesso que não é fácil cumprir esta palavra de não ficar ansioso. Mas eu sei que o Senhor cumpre o que promete. E é isso que nós queremos confiar nesse dia. Ajuda-nos nesse dia e nesta semana. Assim nós o pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. E queremos juntos também confessar a nossa fé com estas palavras que são conhecidas. Palavras estas do credo apostólico. Então todos juntos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Amém. Vamos ouvir um hino de louvor ao nosso Deus e logo em seguida nós voltamos para uma excelente palavra para esse dia. Convide outros. Se acomode ali no sofá, na cozinha, quem sabe nesse frio gelado aí do sul do Brasil, ainda na cama, enfim, chame alguém, compartilhe com alguém, curta, para que outros também sejam abençoados com esta palavra. Ouvimos um hino de louvor ao nosso Deus. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha
nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus. Queridos e amados, no sermão de hoje, na pregação de hoje, na mensagem desse domingo de manhã, eu gostaria de conversar com você sobre o que nós aprendemos com a vida. Eu creio que a vida, ela nos ensina muito. Se teus filhos, você que é pai, você que é mãe, se teus filhos pudessem voltar a ser pequenos, o que você faria diferente do que você fez? O que a experiência de vida trouxe até você? Aonde você colocaria ênfase se seus filhos voltassem de repente a serem crianças? Onde nós, eu me incluo nisso, erramos como pais, e talvez você está dizendo comigo nesse domingo de manhã: olha, pastor Adelmo, eu gostaria de consertar algumas coisas. O que você gostaria de consertar se você tivesse a oportunidade de voltar o relógio no tempo? Ou, melhor ainda, quais foram as minhas prioridades na vida? E agora, de repente, que o tempo passou, e eu olho para trás e percebo de que algumas prioridades não foram as corretas, não foram as prioridades certas, e você diz: se eu pudesse, se eu tivesse a oportunidade de reiniciar, o trajeto de vida, eu colocaria ênfase em algumas coisas que eu acabei não fazendo. Pois então, amados, fazendo enterros há 30 anos, eu estou muitas vezes durante o ano ao lado de famílias e pessoas, no momento de luto, no momento de dor, no momento de sofrimento, no momento de despedida, ouvindo histórias e muitas histórias. Eu tenho inúmeras histórias acumuladas em meu coração, em minha mente, pessoas dizendo: pastor, eu errei muito, e se eu pudesse voltar no tempo, eu certamente iria consertar algumas coisas, eu faria algumas coisas diferentes, eu colocaria ênfases e prioridades que eu não havia colocado. Então, sobre isso eu gostaria de conversar com você hoje de manhã, e com o passar dos anos eu tenho anotado algumas coisas daquilo que eu tenho ouvido. Em primeiro lugar, as pessoas dizem assim: se eu pudesse voltar de novo ou recomeçar, e se eu pudesse começar minha família de novo, eu amaria mais as pessoas. Queridos amados, eu creio que a melhor coisa que um pai ou uma mãe podem fazer para os seus filhos é amar os seus filhos. A melhor coisa que um pai pode fazer pelos seus filhos, com toda certeza, é amar a mãe deles. Pois quando uma criança sabe que seus pais se amam, essa criança, ela sente segurança, estabilidade, ela sente alegria na vida, ela aprende o caráter de Deus, ela aprende a beleza também do sexo. Então, se eu pudesse voltar no tempo, dizem as pessoas,
eu com toda certeza seria mais fiel nas pequenas coisas. E uma coisa com toda certeza eu aprendi: quando os filhos suspeitam que seus pais não se amam mais, então esses filhos, eles acabam com úlceras, filhos irritados, filhos com distúrbios emocionais, filhos com distúrbios estomacais, distúrbios físicos, filhos que estão crescendo com estresse e ansiedade e talvez com muita ansiedade, do qual eu falei há pouco. Então, quando o pai e a mãe, por exemplo, se dão as mãos, as crianças, os filhos, elas estão olhando e vendo, então elas aprendem como fazer. E com toda certeza a criança também dá a sua mão. É uma coisa que eu aprendi com meu pai, com minha mãe, porque a vida inteira eu os vi, porque toda casa sempre tem um palco, e aqui eu estou num palco, a igreja tem um palco. Então, os pais estão no palco e nós, filhos, estamos ali na plateia. Então, eu fiquei 18 anos sentado na plateia, vendo papai e mamãe em ação, e resolvendo coisas, e conversando sobre coisas, e orando sobre coisas, e chorando sobre coisas, se despedindo de pessoas. Eu lembro o pai, às vezes, dizendo, não temos dinheiro, e a mãe olhando para o pai, dizendo, mas o que nós vamos fazer? Então, eu também vi o meu pai e minha mãe indo para a igreja, indo para um casamento, indo para uma festa de mãos dadas. Então, mais tarde, eu tive o privilégio de casar com a Adri, e estamos completando em setembro 30 anos de casamento. E nesses 30 anos, quando eu vou para a igreja, quando eu vou para um casamento, a primeira coisa que eu faço é pegar na mão dela. Então, meu filho agora começou a namorar, está namorando há quase 2 anos. E uma das coisas que eu vejo ele fazer, quando ele está com a namorada, eles andam de mãos dadas. Nem todos os casais de namorados andam de mãos dadas, muitos andam de mãos dadas. Basta casar e eles largam a mão. Por quê? Por quê? Eu vejo meu pai quase 60 anos casados com minha mãe e ainda hoje eles andam de mãos dadas. O romantismo não tem idade para acabar e não tem hora para acabar. Então você está entendendo o que eu quero dizer? Então, quando o pai e a mãe caminham separadamente, longe um do outro, a criança ela pode se tornar uma criança vagarosa e ela com toda certeza hesita em dar a mão. Então, em primeiro lugar, as pessoas dizem, se eu pudesse voltar no tempo, eu amaria mais as pessoas. Uma excelente dica. Em segundo lugar, as pessoas dizem, se eu pudesse voltar de novo, eu me divertiria mais com os meus filhos. Pois é, isso eu tenho ouvido muitas vezes. Pais dizendo, avós dizendo, eu iria rir mais com os meus filhos. E muitos dizendo assim. E pais confessam isso para nós. Eu sempre fui muito sério. Eu transmitia a ideia de que ser pai ou mãe era algo extremamente penoso e difícil. Eu queria dizer, talvez você seja esta família, mas muitas famílias perdem a capacidade de rir, de se divertir e de brincar juntos. Você é uma dessas famílias que perdeu a capacidade de rir, de se divertir e de brincar juntos? Eu queria dizer para vocês, eu tenho ótimas lembranças da minha cidade natal. Aliás, um grande abraço a todos que moram na minha cidade de Sinimbu, a todos os sinimbuenses, um grande abraço, que Deus os abençoe. Mas as lembranças mais bonitas são as experiências felizes que nós tivemos no passado. Quais as lembranças que você traz na sua memória? Pois as recordações mais felizes que eu tenho são da minha infância. São do meu tempo onde a gente estava em casa, com os pais, com os irmãos. São lembranças maravilhosas. E tem um versículo bíblico que eu conheci mais tarde, que diz assim, trago à memória
o que pode me dar esperança. Ou seja, eu trago à memória o que pode dar esperança. Mas se eu não tenho nada na memória, como é que eu posso trazer algo à memória? Um sábio uma vez falou assim: não tenha receio de estragar os seus filhos por fazê-los felizes. Gostei dessa frase, vou até repetir. Não tenha receio de estragar seus filhos por fazê-los felizes. Sabe por quê, amados? Porque o contrário da felicidade é a infelicidade. E infelicidade produz o quê? Inflamação, tumor e mau humor. Aliás, esta é a doença verde e amarela do brasileiro. Dias atrás eu fui numa empresa em nossa cidade fazer uma palestra. E aí tinha então, quando eu estava esperando na recepção, uma placa que dizia assim: contrata-se, 2 pontos. Aí eu fiquei pensativo, imaginando que esta empresa estava contratando, está mesmo. E dizia embaixo: todos são bem-vindos, desde que não tenha a doença verde e amarelo. E eu fiquei muito intrigado com esta frase, e quando então eu fui chamado, eu perguntei para a recepcionista, eu disse: olha, o que significa doença verde e amarelo? E ela olhou para mim e disse: pastor, aqui todos são bem-vindos se querem trabalhar em nossa empresa, mas a única questão, o único quesito é que não pode ter uma doença. Eu disse: mas qual é a doença? Ela disse: não, você leu ali, a doença verde e amarela. Eu disse: mas qual é a doença verde e amarela que eu não estou sabendo? E ela falou então: é a doença do mau humor. E eu fiquei pensando sobre isso, pois ela tem razão. É verdade, né? O que tem de pessoas mal-humoradas, é ou não é verdade? Né? Colegas de profissão, colegas de trabalho, amanhã é segunda-feira, né? Fala sério, aí você de repente embarca no ônibus, encontra alguém na rua, mas o que tem de gente mal-humorada, talvez você esteja casado com alguém mal-humorado, e você levanta amanhã de manhã e olha para ele e diz assim, ou para ela, né? Bom dia. E ela olha para você e diz: só se for para você. Puxa vida, acordar desse jeito numa segunda-feira de manhã, imagina como vai ser o dia e como vai ser a semana. Então, se eu pudesse começar de novo, as pessoas dizem: eu daria mais risada dos meus erros, das minhas falhas. Enfim, sabe, por que não rir dos erros e por que não rir das falhas? Uma das coisas que eu gostava muito é quando a gente se juntava, quando era criança, num domingo à tardinha, a gente comia então rapadura, tomava um chimarrão, falava sobre o domingo, a semana e tal, e a gente ria dos erros uns dos outros. Até hoje é assim. Daqui a pouco, se Deus quiser, quero visitar o meu pai, a minha mãe, se isso for permitido, é claro, ainda vamos decidir sobre isso, mas o que é bom quando a gente se juntava nas férias, eu e meus irmãos, o que a gente mais fazia era rir um da cara do outro. É ou não é bom? É verdade, é muito bom. Então o que nós precisamos é misturar um pouco assim, trabalho, brincadeira, risos e tal. E quando nós aprendemos a rir em grupo, também aprendemos a amar e trabalhar em grupo. Então eu queria fazer uma dica para você. Queria dar uma dica para você: ria mais, ok? Muito, muito mais. Escreva ali que você vai praticar isso hoje, ok? Terceiro lugar, as pessoas dizem: se eu pudesse começar de novo, eu seria um ouvinte mais atento. E as pessoas com isso querem dizer que elas estão muito ocupadas com tantas coisas que a gente não tem tempo para ouvir. E eu creio que isso é um grande problema dos pais. Pais acham difícil ouvir os seus filhos. E para muitos pais, a conversa dos filhos não passa a ter tacarelice, sem importância nenhuma. E eu creio que nós aprendemos muito mais ouvindo do que falando. E é muito bom ouvir os filhos quando eles falam do quê? Das suas mágoas, das suas queixas, enfim. Se eu então pudesse começar de novo, dizem pais, talvez eu ia deixar um pouco o controle remoto de lado,
talvez a televisão de lado, o jornal de lado, o WhatsApp de lado, enfim, e eu talvez deixaria a TV de lado, Netflix de lado, talvez alguns amigos eu deixaria, e eu seria menos impaciente com os meus filhos para dedicar um pouquinho mais de tempo para ouvi-los. Não sei se você sabe, mas estima-se que uma criança faz 500.000 perguntas até os 15 anos. Ou seja, que privilégio para os pais, 500 mil de oportunidades. 500 mil de oportunidades. E com 15 anos, os pais já terão participado da maior parte do aprendizado da vida do filho, dos filhos, da filha. Por isso, pais dizem assim: se eu pudesse começar de novo, eu ouviria mais com o meu terceiro ouvido. Talvez você diga: pastor, mas eu só tenho 2 orelhas, 2 ouvidos. O que é o terceiro ouvido? O terceiro ouvido, amados, é o coração. E muitas vezes nós escutamos coisas com as orelhas, mas nós não ouvimos com o nosso coração. Por isso, o treinamento de crianças é uma profissão em que devemos saber como perder tempo para ganhá-lo. E quando você fala com os filhos, ok? Olha nos olhos. Por quê? Porque olhos falam muito mais do que palavras. Estamos conversados? Que bom que você aprendeu. Em quarto lugar, as pessoas dizem: se eu pudesse começar de novo, se eu pudesse reiniciar de novo, com toda certeza eu procuraria ser mais honesto. Talvez você diga: pastor, mas eu sou honesto. Não, eu não estou dizendo que você é uma pessoa desonesta, mas às vezes, amados, somos desonestos ao exigir dos filhos uma conduta, uma reação, uma atitude, uma perfeição que nós mesmos não temos. E com toda certeza, isso é muito prejudicial. E dependendo de como falamos do passado, isso pode então refletir negativamente sobre o quê? Sobre o caráter, sobre o valor e a adaptação dos seus filhos. Por isso, filhos, com toda certeza, respeitam e amam pais que sejam honestos, ok? Em quinto lugar, se eu pudesse voltar o relógio no tempo, se eu pudesse voltar para trás, se eu pudesse reiniciar de novo, você está 40 anos casado, 50 anos casado, se você diz: olha, eu gostaria de reiniciar, eu queria voltar de novo no tempo. Em quinto lugar, as pessoas dizem às vezes assim: pastor, eu deixaria de orar por minha família. E quando alguém uma vez disse isso para mim, eu fiquei pensando: poxa vida, mas que louco, né? Que maluco, cara. Só ímpio diz que ele deixaria de orar por sua família. Aí eu perguntei para ele: mas por que você diz isso? Por que você está dizendo isso? Aí ele olhou para mim e disse: sabe como é que eu orava? Pelo filho. Eu orava pelo filho, assim: Senhor, que ele possa ser um bom menino, que mude sua atitude e que possa ser mais agradável, que ele mude. Eu orava isso. Pela filha eu orava: Senhor, que ela possa ser mais estudiosa, mais relacional, que ela mude. Eu orava sobre isso. Aí eu era casado, agora eu não sou mais. Mas pela minha esposa eu orava assim: Senhor, que ela tenha mais paciência, que ela tenha muita paciência comigo, com os filhos e com as coisas, que ela mude. E de repente eu descobri que quem estava irritando a vida dela era eu mesmo. Então eu queria parar de orar essas coisas, porque eu queria exigir dos filhos uma coisa que eu gostaria de ser e não eles. Então, nós queremos, disse esse homem, nós queremos que os outros mudem. E eu não orava as coisas certas e nem pelas pessoas certas. Então eu comecei a orar da seguinte forma: Senhor, faze de mim um marido real, feliz,
o marido apaixonado, íntegro, justo, verdadeiro, amigo do bem e que se desvia da maldade. E quando eu comecei a orar esta oração, tudo mudou, tudo mudou. Aliás, daí em diante tudo mudou, porque eu precisava mudar e não os outros. Eu precisava da graça de Deus e não os outros. Eu ainda oro e muito, mas de uma forma muito diferente. Hoje eu oro agradecendo a Deus. Agora eu aceito a minha família assim como ela é. Amados, talvez você precisa nesta manhã aprender uma coisa. Quando se trata de mudar as pessoas, as orações se destinam a si mesmo, ok? Em sexto lugar, eu procuraria ter mais comunhão. As pessoas dizem, se eu pudesse começar de novo, eu procuraria ter mais comunhão. Com quem? Com a família. E talvez nesse tempo agora que nós estamos vivendo, enquanto muitos homens e muitas mulheres estão abandonando seus lares, talvez seja esta a oportunidade de você ter mais comunhão. E as pessoas dizem, se eu tivesse de fazer novamente, eu dedicaria mais tempo aos meus filhos. Eu dedicaria mais tempo à minha esposa, ao meu marido. Um grupo de meninos de 7ª ou 8ª série, 300 meninos, prepararam registros de quanto tempo seus pais gastam com os seus filhos. Primeira resposta, a maioria só via seus pais na hora da janta. Segundo grupo, outros não viam seus pais por semanas. Terceiro, a média que pais e filhos estavam juntos era de 7 minutos e meio. 7 minutos e meio. Deixa eu te contar uma história que talvez te ajude a entender do que eu estou dizendo nesse ponto aqui. Um pai, ele foi chamado aos negócios na hora de levar os filhos para o circo. Há pouco eu já contei uma história. Horas depois, a esposa disse, ora, você está indo trabalhar enquanto teus meninos estão ansiosamente esperando para você levá-los até o circo, até o circo, até o circo. Então, o pai estava numa dúvida cruel entre perder o emprego, ir trabalhar, ou levar os meninos até o circo. Mas a esposa, então, ele foi trabalhar, os meninos estavam muito chateados, não é de menos. E quando ele voltou, então a esposa queria consolá-lo, dizendo, querido, eu acabei de escutar no rádio de que o circo vai voltar para a cidade no ano que vem. Ok? Você leva, então, os meninos. E o pai olhou para a esposa e disse, sim, o circo vai voltar para esta cidade, a infância não volta mais. E de fato é assim, o circo vai voltar, e talvez volta de mês em mês um circo na sua cidade. E a infância, ela não volta mais. Então, hoje eu recordo quando estive com o pai, com minha mãe, com os irmãos, quando eu era menino. Como era maravilhoso isso. E não pode tomar o lugar de tais momentos. Então a comunhão depende disso, é ter tempo um para o outro, é conversar em torno da mesa, é quem sabe quando for permitido andar e correr no parque, fazer algum favor extra um em favor do outro, é dar-se as mãos em algum projeto, né? De repente fazer um jogo onde todos participam, quem sabe dar as mãos e orar juntos, é viver e caminhar juntos, enfim, procura ter mais comunhão, ok? Sétimo lugar. Sétimo, se eu pudesse começar, estou quase terminando. Se eu pudesse começar de novo, as pessoas dizem, eu animaria mais as pessoas. Sabe, eu distribuiria mais elogios. Eu lembraria das coisas boas e com toda certeza expressaria alegria, gratidão e apreciação aos outros. E aí eu queria dizer, ninguém suporta ser criticado o tempo inteiro. Não é verdade? A crítica que não segue o encorajamento, a crítica ela é necessária e importante, ok? Ela é necessária e importante. Mas uma crítica que não segue o encorajamento sempre vai trazer mágoa em vez de ajudar.
E a censura e a crítica tiram da criança a autoconfiança. E o encorajamento, né, o ânimo, ele provê nova energia para quem está ouvindo. E o encorajamento, com toda certeza, é um caminho melhor do que culpar e repreender sempre. Então nós precisamos, e nós apreciamos ser apreciados e elogiados. É ou não é verdade? Então, se eu pudesse começar de novo, as pessoas dizem, eu persistiria no elogio diário. Eu queria fazer um desafio a você. Que você, durante uma semana, distribua elogios ali em casa. Se você é casado, para a esposa, para o marido, talvez hoje que é domingo, nossa, o seu almoço tá maravilhoso, nossa, esse churrasco que você fez tá uma bênção, tá maravilhoso, nossa, esse arroz tá uma bênção, nossa, esse pão que você assou para nós tá magnífico. Talvez você, marido, olhe para sua esposa e diga, depois de 20 anos, nossa, como você está linda. E talvez ela olhe para você, você bateu a cabeça? Você está bem? Deu alguma coisa com você? Agora que você está me enxergando, você está me vendo depois de 20, 30 anos? Distribua elogios, ok? E talvez seu marido, vocês estão viajando e vão viajar talvez hoje e quem sabe durante o mês de julho, e ele viajou horas e horas, e você de repente com uma esposa está ali do lado, diga para ele, nossa, que bom, você é um excelente motorista. Tu estás entendendo? Nossa, a nossa casa está muito bem arrumada. Obrigado, querido, obrigado. Esses filhos lindos, maravilhosos, obrigado por esta educação. Tu estás entendendo? Distribua algum elogio. Você que participa de alguma igreja, Brasil afora, Rio Grande do Sul, Rondônia, São Paulo, enfim, e você ouviu uma excelente palavra de algum pastor da tua igreja, manda um WhatsApp para ele e diga, pastor, gostei da pregação, foi muito boa, excelente. Sabe, ele vai se animar, ele vai se encorajar a pregar a palavra de Deus cada vez melhor e fazer as coisas cada vez melhor. Eu já disse dias atrás aqui que eu não desenho nada. Eu não sei desenhar, mas sabe por quê? É justamente por causa disso. Um dia eu cheguei em casa, né, eu era criança da escola, trabalhei uma manhã toda num desenho. E eu tinha caprichado e tinha desenhado aquilo na qual eu vivia, uma casa, uma estradinha, uma árvore, uma vaquinha, né, o sol, duas nuvens e tal. E de repente eu fui com o meu desenho todo prosa, todo cheio, orgulhoso que eu tinha feito um baita de um desenho. E de repente alguém me encontrou na estrada e disse, o que você está carregando na mão? Eu disse, olha, eu estou carregando aqui um desenho que eu fiz. Aí ele disse, deixa eu olhar. Aí ele olhou o desenho e disse, nossa, que folha perdida. Mas essa folha não precisa se perder, não. Estou indo na patente, me dá essa folha. Eu preciso dessa folha. Depois daquilo lá, eu nunca mais desenhei nada. Eu não sei desenhar, entende? Talvez se alguém tivesse dito, nossa, né, esse desenho está maravilhoso, fantástico, eu poderia ter me tornado um pintor. Não me tornei um pintor, não sei desenhar nada. Por quê? Porque tiraram a minha autoconfiança. Talvez alguém diga, pastor, mas é coisa da infância, lá atrás, já não te recuperou isso? Ok, se você me pedir lá para fazer uns rabiscos, eu até desenho, mas contrariado eu faço. Tu estás entendendo? É assim a nossa vida. Então distribua elogios hoje, ok? Faça um elogio, diga um elogio para alguém hoje e durante a semana. Um elogio diário. Você consegue fazer isso? 8º lugar. Eu daria mais atenção às pequenas coisas. É verdade. Eu daria atenção mais às pequenas coisas. Sabe, quando eu era criança, em torno do qual giravam as nossas conversas. Eram das pequenas coisas. E as pequenas coisas nos fazem felizes. Palavras como eu te amo falam muito. Sabe, 2 palavras que eu queria sugerir para você suprimir no seu vocabulário nesse tempo de pandemia. E no resto do ano e para sempre. Você sempre e você nunca. Sabe, são 2 palavras que a gente deveria arriscar do vocabulário.
Você sempre e você nunca. Eu posso não sempre fazer o melhor almoço, mas sempre também não é verdade. Eu posso não cuidar sempre da sua roupa tão bem, mas agora sempre e nunca também não é verdade. Então são duas palavras que machucam muito, ok? Dias atrás eu encontrei um marido, e ele não é membro da nossa comunidade. Ele disse: pastor, eu não entendo as pessoas, eu não entendo as mulheres. Eu disse: mas o que aconteceu? Ele disse: olha, veja, eu dei um carro de presente para minha esposa. Eu disse: mas quanto é que custou esse bagulho aí? Aí ele disse: custou caro. Eu disse: mas quanto que custou? Ele disse: um pouco mais de 100 mil. Eu disse: você deu com flores, aquele laço no capô, aquele negócio todo e tal e tal? Ele disse: não, eu fiz tudo certinho. Eu dei para ela de presente de aniversário e ela continua infeliz. E aí ele olhou para mim e disse: e aí, pastor, o que tu me diz? Eu disse: talvez ela não gostaria de ter um carro de 100 mil, um pouco mais. Talvez ela gostaria de ter um marido. Ele ficou olhando para mim e disse, com um abraço: sério? Aham. Fiel? Mas isso nem custa 100 mil. Eu disse: não custa 100 mil. Você está entendendo? São coisas pequenas. E às vezes a gente quer dar uma coisa grande e a pessoa nem gostaria de ter aquilo lá. Talvez ela gostaria de ter este gesto pequeno. E eu termino em 9º lugar. As pessoas dizem, e não pelo fato de ser o último ponto, as pessoas dizem: esse não deveria ser o último ponto, esse deveria ser o primeiro ponto. Eu digo: eu sei. Mas as pessoas dizem para mim: se eu pudesse começar de novo, eu procuraria falar de Deus de um modo mais íntimo. Ou seja, se eu pudesse começar de novo, na minha casa Deus estaria presente. É isso que as pessoas me dizem. As pessoas dizem: olha, nós vivemos a vida toda, nós vivemos o nosso casamento, criamos os nossos filhos, mas Deus estava distante da nossa casa, Deus estava distante do nosso lar, Deus estava distante da nossa vida, e por isso, se eu pudesse começar de novo, com toda certeza eu procuraria ter mais comunhão uns com os outros, sobre isso eu já falei, mas procuraria ter mais comunhão com Deus. Eu traria Deus para dentro de casa. Sobre isso eu já falei aqui no mês de maio, talvez você até a lembra disso. Mas isso é importante, invocar a presença de Deus diariamente. Deus seja bem-vindo em nossa casa, Deus seja bem-vindo em nosso lar. E por que não abrir a Bíblia diariamente, junto em família, e de repente ali ler 1 ou 2 versículos, um salmo, e de repente iniciar esse dia dessa maneira junto, invocando a presença de Deus. Porque esse Deus é a presença que talvez nós necessitamos e precisamos muito. E talvez você diga: pastor, muitas coisas na nossa vida não estão certas, estão erradas, porque falta Deus. E de fato falta. E quando Deus falta, eu diria, falta quase tudo, ou falta tudo, ok? Eu espero ter ajudado você com esta palavra. E talvez você diga: pastor, e agora o que eu faço com isso? Eu não posso voltar o tempo. Eu queria dizer, a vida não terminou. É como aquele jogo de futebol, 30 minutos do primeiro tempo, o zagueiro pega a bola, dribla os 3 colegas dele e mira no ângulo. Golaço, gol contra. Isso acontece toda hora. E o primeiro tempo terminou eles perdendo de 1-0 e ele já foi para o intervalo, foi tirando a camiseta, a chuteira e tal, e disse para o treinador: eu não vou mais voltar lá porque senão, morte na certa. Um golaço desse, onde é que eu estava com a cabeça? Em vez de chutar para frente, eu chutei para trás e tal, e aquele negócio todo. Eu não vou mais voltar. O treinador, que também era pai, entendia alguma coisa de psicologia, abraçou ele e disse: querido, o jogo não terminou. Terminou o primeiro tempo, mas ainda há um segundo tempo. Há mais 45 minutos para serem jogados. Eu não vou trocar o jogador. Eu não vou trocar nenhum jogador. Sabe, quando a coisa começa a apertar e a gente começa a fazer gol contra, sabe o que muitos fazem? Troca de jogadora. E continua trocando.
E outros trocam de jogador para ver se a coisa melhora aqui em casa. Troca de jogador, vamos trocar, vamos ver se a coisa agora vai. Aí eu mando um jogador embora, chamado marido, eu mando uma jogadora embora, que se chama esposa, e trago um outro jogador para dentro. Vamos ver, agora vai. Aí eles voltaram para o segundo tempo, todos os jogadores animados, né? Um foco, persistência, e ganharam o jogo. O que eu queria dizer, se você está me ouvindo nesse instante, o jogo não terminou. Ah, pastor, são 10 anos de casamento. É verdade, foram 10 anos, de muito gol contra. Mas de repente, nos próximos 10 anos, tudo pode ser diferente. Tu estás entendendo? Ah, pastor, eu tenho 50 anos, quanta coisa errada que eu fiz. Ok, tenha esperança que você vai viver mais 50. Então você tem 50 anos de acerto para fazer. Tu estás entendendo? É isso, o jogo não terminou. Não importa a idade, não importa quantos anos de casamento, ok? O jogo não terminou. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por esse teu cuidado, por essa tua proteção, também por esta palavra nesta manhã. Eu quero desafiar a todos que estão nesse momento conosco, para que a graça e a paz, a misericórdia de Deus esteja com eles. Também nesse desafio que foi apresentado, de dizer de que o jogo não terminou. Mas se eu pudesse voltar no tempo, certamente coisas diferentes eu iria fazer. Abençoe a todos aqueles que me ouviram. Abençoe suas famílias, seus lares. Abençoe a nossa cidade. Abençoe o nosso estado, abençoe o nosso país. Abençoe as nossas autoridades, Senhor. Eu oro para que os números do Covid-19 caiam bruscamente e que possamos voltar a uma vida normal. Senhor, nos proteja de todos os perigos, nos proteja, Senhor, de todos os males. Que a Tua graça, misericórdia e paz possa estar entre nós, conosco, também hoje e sempre. E assim nós oramos juntos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que o Senhor levante a sua face sobre ti e Ele mesmo te dê a sua paz. Fique na paz do nosso Deus. Amém? Nós temos ainda alguns avisos extremamente importantes para serem dados.
Queridos e amados, o aviso importante, e talvez muitos e muitos da nossa comunidade aqui de Rio do Sul estão aguardando por esse recado, é que no próximo domingo, dia 12, estaremos de volta aqui com os cultos presenciais. Muita gente na internet, muitos dos nossos amigos estão preocupados dizendo: ah, pastor, então só vai ser presencial e não vai mais ter a palavra aos domingos? Sim, nós vamos continuar com as duas formas. Haverá o culto presencial aqui na igreja, ok? E também haverá o culto na mídia, na internet, e você pode acompanhar, ok? Então, algumas recomendações extremamente importantes para você observar se você deseja vir à igreja no próximo domingo, ok? Em primeiro lugar, a entrada somente será permitida com o uso de máscaras, ok? Sem máscara, você não consegue participar do culto ao vivo aqui na igreja, ok? Com máscara. Segunda dica: ao entrar e sair do templo é necessário o uso de álcool gel. Nós teremos pessoas que estarão na recepção e teremos álcool gel aqui à disposição. Então, ao entrar, você fará uso do álcool gel e ao sair, você fará uso também do álcool gel. Terceiro, fica restringido a entrada de pessoas que são pessoas do grupo de risco. Você já ouviu falar sobre isso na televisão, no rádio, né? O que são pessoas de risco? São pessoas idosas, são mulheres grávidas, são pessoas que têm alguma doença, enfim, são pessoas do grupo de risco. Então, a essas pessoas que nós amamos profundamente, nós queremos convidar para que elas continuem nos assistindo de uma forma virtual em casa, ok? É melhor para o seu próprio bem. Em quarto lugar, não haverá culto infantil, seja no centro evangélico, portanto, é recomendado não levar as crianças abaixo de 12 anos, ok? Isso está sendo recomendado e nós estamos falando sobre isso, porque as crianças, então, também, assim como os idosos, né, as pessoas de risco, são convidadas a continuar assistindo também de uma forma virtual. Também é importante dizer que no templo, né, aqui na entrada, nós iremos ter o medidor de febre, aquilo que você já viu, né, chegando em algum mercado e tal. Eles colocam um medidor de febre que vê se você tem febre ou não. A gente precisa também ter isso, então, ao chegar aqui, nós também teremos isso. E aqui na igreja nós iremos fazer a marcação dos locais para que seja respeitada a distância mínima de 1,5 metros. E você só poderá sentar onde tiver a marcação. Um banco sim, outro banco não. E na capacidade de 30% da capacidade da nossa igreja, ok? Vai dar em torno de 150 pessoas, 160 talvez. Talvez você diga: ah, pastor, se eu chegar e não tiver mais lugar. Então, a gente sente muito, a gente entende tudo isso que nós estamos passando, e aí não fique chateado, não fique bravo com a gente, mas aí você é convidado a voltar no outro domingo, né? Porque nós não podemos extrapolar esse número de 30%, ok? Ficou claro, então, essas dicas? Aliás, uma dica também importante: não há aglomerações do lado de fora da igreja, respeitando sempre o distanciamento de 1,5 metro a 2 metros. E também, ao chegar aqui na igreja, nós vamos pegar o seu nome, né? Você fará a assinatura e também o seu telefone, caso a gente precise fazer algum contato, ok? Então, todos vocês são convidados. Próximo domingo, dia 12, estaremos de volta aqui na igreja, tá bem? Mas continuaremos também de uma forma virtual, falando do Evangelho e da Palavra de Deus. Quero desejar, então, a todos um bom domingo e uma excelente semana. Fiquem com Deus. Um beijo no coração. Você assistiu Culto Evangélico Luterano. Oferecimento B3N Colchões e Estofados. Serviço de Torno Metzler. Farmácias Guembala e Riomed. Royal Ciclo. Jaus Produtora. Vasselai Imóveis.
Procurando serviço de torno e solda, o serviço de torno Metzler oferece toda a linha de conserto e venda de bombas hidráulicas, conexões e mangueiras de alta e baixa pressão, inclusive de lava-jato. Com mão de obra especializada, atende toda a linha pesada com embuchamentos diversos, consertos de cardan, guinchos para tratores, muques hidráulicos, guindastes, além de máquinas agrícolas. Venha nos visitar e fazer um orçamento. Rua General Osório 35, Jardim América, Rio do Sul. B3N Colchões e Estofados, representantes autorizados das marcas Eco7 e Serra Gaúcha, são especialistas em qualidade de vida e respeitam sempre a necessidade de cada pessoa. Os produtos são feitos com a mais alta tecnologia e qualidade, seguindo normas técnicas e legais que vão desde a escolha da matéria-prima ao acompanhamento na adaptação do cliente. Você precisa conhecer os colchões e estofados da Eco7 e Serra Gaúcha, na Alameda Aristiliano Ramos, em frente ao Imperatriz ou no Brasil Atacadista. Neste período de maior prevenção e cuidado com a saúde, as farmácias Guimbala continuam prestando serviços essenciais para toda a população de Rio do Sul, através de suas 3 unidades e também com o serviço da farmácia de manipulação. Nossos profissionais continuam trabalhando para entregar as formulações para que você possa manter a sua saúde, beleza e bem-estar. Se o cliente não pode ou não deve sair de casa para ir à farmácia, ligue ou mande uma mensagem no nosso WhatsApp, no número 3521 3050. Guimbala, cuidando de gerações.